A IA ela pode sim substituir o programador, e antes de eu explicar o porquê eu penso isso, eu quero falar para você que vai começar agora uma faculdade de programação ou vai tentar ano que vem uma faculdade de programação. Parabéns pela decisão, boa sorte, você vai precisar. Eu falto 1 ano e meio para terminar minha faculdade, então assim, são 5 períodos e eu quero só ter essa conversa simples aqui, entre parceiros, né? Bate aqui, cara. O que eu vivenciei esses 5 períodos, são 2 anos e uns quebrados aí, de lágrimas e sofrimento, enfim, é muito complicado. E a primeira coisa que eu quero dizer é que escolha bem, cara. Tenha certeza, essa é uma área que não é fácil e tem muita desistência. E agora eu vou falar o porquê que eu disse que a IA tem chance de substituir um programador, mas eu vou me corrigir. Eu acho que a IA ela tem chance de substituir um escritor de código, se você só sabe a sintaxe e você não sabe programar. E independente se você já tenha começado ou está ali nos primeiros períodos de uma faculdade ou iniciou os estudos agora, você tem que entender que programação é resolução de problemas, né? Então, bicho, vai estudar uma matemática, vai estudar a matemática básica mesmo, que você estudou para fazer Enem, se fez Enem, vai estudar um cálculo, uma álgebra linear, vocês vão precisar disso. Eu não quero estudar, ninguém gosta de estudar isso, falar a verdade, mas precisa. Você tem que treinar o cérebro para pensar, resolver problemas e subdividir os problemas em suas verdades mais básicas. Então, assim, muitos problemas da programação são simplesmente regras matemáticas. E por isso que eu falo que a IA ela pode substituir o escritor de código, porque só saber a sintaxe a IA sabe, cara. Você tem que saber resolver o problema de uma forma eficiente, porque também não é todo problema que a gente pode informatizar. Foi uma coisa que eu percebi ao longo dessa vivência também, que às vezes a gente só está informatizando o caos. Então a gente pega um processo que não funciona bem, informatiza ele, não funciona, aqui, olha, porque a culpa é do programador que fez um sistema que não presta, quando na verdade foi o modo de resolver aquele problema que não funcionou. Não tem nada a ver com a eficiência do seu algoritmo, talvez até tenha, né? Convenhamos, eu mesmo escrevo código quebrado, mas você está entendendo a linha de raciocínio que eu estou indo aqui? E com essa evolução da IA, eu estou vendo que a gente possa virar analistas de negócio, e aí por isso que a área de segurança, a área de dados tem aí seu valor. Eu tenho a percepção que vai aumentar muito o valor dessas áreas. Outra dica que eu dou para você é escolha uma boa faculdade. O RH que vai te recrutar, se você busca o mercado de programação, ele normalmente não é técnico. Então não tem como ele saber se você é um bom programador, um bom desenvolvedor, um bom engenheiro de software antes de te avaliar tecnicamente. Mas a gente sabe que a realidade, muitas vezes a gente não passa nem para essa etapa da entrevista. E querendo ou não, o mercado tem a visão de quem está em faculdades federais, institutos de aeronáutica, é um profissional mais qualificado. Infelizmente é assim que o mercado joga e a gente tem que jogar o jogo conforme eles ditam as regras. Não tem o que fazer. Então escolha uma boa faculdade, tenta. Se não conseguir, fica tranquilo, continue estudando programação que você vai precisar estudar. Estando na faculdade, não estando na faculdade, é estudo constante, mas tenha em mente isso, sempre que você vê ali uma oportunidade de sair da faculdade que você está, ir para uma federal, uma estadual talvez, busca essa melhoria, que vai ser importante no currículo. E já entrando em faculdade, faculdade é diploma, não entra achando que você vai aprender tudo. Meu irmão, se eu te contasse, muita coisa você vai ter que aprender por fora, muita coisa os professores vão jogar no seu colo e você que se vire, você vai ter que entregar bem feito e explicar o porquê de cada decisão. A área da programação ela é uma balança, então trade-off, você ganha uma coisa para perder em outra. Ganho em pragmatismo na hora de escrever o código e perco em manutenabilidade, às vezes eu ganho em eficiência, perco em portabilidade, enfim. É um trade-off constante e assim, muitas das vezes eles vão jogar no seu colo e vão querer que te explique o porquê de cada coisa. A faculdade, ela não ensina o que o mercado cobra, não ensina, você vai ter que aprender. E vem cá, aqui, conversa de brother mesmo. Não fica na cabeça, eu vou aprender Java, eu vou aprender React, eu vou aprender Angular, eu vou aprender Tailwind, eu vou aprender isso. Tenha uma boa base computacional. E isso você vai conseguir entender o que é a computação, não o que é desenvolver um sistema, não o que é a programação, sintaxe de Java, sintaxe de React, não. Entendendo o que é a computação, entendendo o que é a TI, e como parâmetro aqui para você se guiar, foca em sistemas operacionais, você vai precisar, foca em desenvolvimento, e aí sim você vai aprender seu back-end, você vai aprender seu front-end, você vai aprender o React, e você também vai precisar de redes. São os 3 pilares da TI que eu considero assim como um bom ponto de partida. Obviamente você precisa saber de muito mais coisa, mas é um bom ponto de partida. No início dela, que é onde muita gente fica, ela não vai te ensinar isso, ela não vai te dizer a importância disso. E é outra coisa que
Você tem que saber pesquisar o porquê que as coisas são importantes. Muitas vezes a gente tem a matéria de cálculo 1, 2, a galera fica, pô, para que eu preciso disso? Eu não vou usar, para quê? E a faculdade também não diz o porquê. Eles vão lá e ensinam de fato como se fosse uma faculdade de matemática e não falam por que isso é importante para a área da TI. Então, sempre tentem fazer essa conexão interdisciplinar. E aqui outro ponto sobre a faculdade é que ela é muito elitista. Então, federais principalmente, elas ensinam em período integral. Isso impossibilita muito de conseguir um trabalho em uma empresa que às vezes não aceita você fazer meio período. Então, você acaba recorrendo a ficar autônomo ou então fazendo freelances por aí. Ela é bem elitista nesse ponto e eu reconheço, e por isso também muita gente sai, às vezes não consegue manter, porque tem que abdicar do trabalho, ou então você passa muito tempo na faculdade porque vai trancando matéria ali e em virtude de ter que trabalhar. E se não trabalha na área, pior ainda. Você vai ter a sensação, isso é real, nada contra as faculdades do Brasil, por aí afora, mas você vai ter a sensação que ela está te atrapalhando. A gente da TI tem muito essa sensação de atrapalhar. Pô, eu podia estar fazendo um projeto, eu estou aqui vendo uma aula de um negócio de um professor que não sabe ensinar, ou então eu já vi tudo isso daqui, o professor ensina bem, mas eu já vi. Cara, você tem que estudar por fora, você tem que saber que você vai lá bater ponto e você tem que aprender a se virar. Faculdade, ela é diploma e conexão. Crie uma amizade com os professores, você vai precisar, porque eles têm contatos, eles têm muitos anos de experiência. Às vezes, isso acontece, você olha para um professor e fala, bicho, eu não sei não se esse cara aí vai rapaz, tá meio estranho. Mas ele sim sabe, ele sabe. Confie que ele sabe. O cara não tem 15 anos de profissão à toa. Ele sabe, pega amizade com os professores, crie essa conexão, por mais que seja o suficiente para ele olhar para você, cara, você é bom ou você tem potencial de ser bom. Então, se algum dia você chegar para o professor e aí tem uma oportunidade para me indicar, TI é QI, né? Quem indique. Então, isso é muito importante. Crie essa conexão. Vá em eventos. Você vai precisar. Eu tenho um problema muito grande. Eu estou no 5º período, eu fui em 2 eventos até hoje. Então, ainda tem um tempo, eu vou tentar mitigar esses erros. Eu estou indo para um evento que vai ter aí agora. E o último que eu fui foi esse da Airbase, que aconteceu em Sergipe. E foi até bom porque eu tive um choque de realidade muito grande. Não é o caso que foi que aconteceu comigo aqui. Triste. Recapitulando tudo que eu falei. Aprenda a resolver problemas. Faculdade ela é diploma e conexão. Você vai ter que estudar por fora. Não espere e aprender tudo. O ideal é você já ir para a aula sabendo tudo que o professor vai dar. Você viu lá, hoje vamos estudar VLANs. Você já tem que ir sabendo por quê, como que implementa de fato. Pela CLI, normalmente eles usam um Cisco Packet Tracer, se você já está mexendo a mão. Então, você já tem que saber fazer isso pela CLI. Tá, não vou cagar a regra aqui também, porque às vezes você não quer trabalhar em infra, né? Mas é o parâmetro de excelência que você tem que ter. Porque você tem que se formar um profissional pica das galáxias. Você não está indo só para tirar o diploma. Já foi-se o tempo em que diploma garantia alguma coisa. Diploma não garante mais nada. Você tem que saber vender seu peixe, você tem que saber mostrar que é bom e ser bom, de fato. Então, vá em eventos, crie conexão com os professores, escolha uma boa faculdade, entenda que programação não é sintaxe. Você acha mesmo que o sênior de 23 anos, careca já, programando em Java, sem aguentar mais nada, com risco de burnout, sabe todos os 1.500 métodos que uma classe Java tem? Porra! Aí você está de brincadeira comigo, né? Claro que não sabe, ele entende que programação é dado. Eu vou precisar entrar isso para sair isso. Então aqui no meio a gente tem uma caixa preta. O que é que eu vou fazer com isso aqui? É para transformar minha matéria-prima bruta, que é meu dado bruto, nesse dado valioso aqui. É isso que a gente faz. Cada segundo que o hardware está ligado é custo. Cada poder de processamento que o hardware tem é custo. Então, entender estrutura de dados, algoritmos, notação Big O, entender que resolução de problemas, entender que programação não é sintaxe, entender que programação é uma área da TI, que você tem todo um pensamento computacional antes disso. Eu não sei se eu fiquei muito claro e sobre tudo que eu quis passar aqui, mas é porque não tem muito o que dizer também. Você vai chegar lá, você tem que ir, você tem que dar valor aos seus professores, tem que dar valor a todas as conexões que você vai fazer lá. Mas aqui a faculdade de programação, ela depende de você. Nota não influencia nada. Você tem que passar, você tem que tirar o seu diploma e saber fazer tudo. Você não precisa decorar, você tem que pegar ali e falar, pô,
eu nunca fiz isso aqui. Na TI tem muito disso. Você vai ver um problema e vai falar, poxa, eu nunca fiz isso aqui, eu não sei fazer, e vai ter medo. A gente tem uma síndrome do impostor muito grande. E não significa que você seja ruim. Na TI não tem como você saber fazer tudo. Você vai olhar, pô, eu nunca fiz isso aqui, mas vamos pensar um pouco. Tá, para gerar isso daqui, eu tenho essa sequência de passos aqui. Nessa sequência de passos, para resolver esse primeiro passo, eu posso utilizar essa estrutura de dados. Eu posso pegar esse dado, fazer isso daqui, e vai ali criando sua lógica de negócio para resolver o problema. Você não é um completo iniciante. Só para a gente finalizar, a maioria dos institutos, faculdades, eles têm laboratórios, grupos de pesquisas, e é importante que você tente participar deles, por mais que não sejam especificamente de programação, mas é muito importante. Eu faço parte do laboratório da faculdade onde eu estudo, e por mais que ela seja voltada mais para mecatrônica e para engenharia elétrica, é um ganho de conhecimento enorme. Um ganho muito grande de fazer integração entre hardware e lógica de programação, trabalhando ali com C. Também a gente está trabalhando com visão computacional também, treinando modelos de IA. Isso é extremamente enriquecedor para a sua pessoa e para o seu currículo. Então, se houver oportunidade, façam parte do laboratório, grupos de pesquisa, escrevam artigos, publiquem projetos. Isso é o que de fato vai fazer diferença na sua carreira. Essa é a melhor dica que eu podia dar para vocês. Então é isso. No mais, boa sorte. Meu Instagram está aqui embaixo. Às vezes eu libero umas caixinhas de pergunta, então se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar lá e eu respondo de uma forma um pouco mais direcionada. É isso. Valeu!